Olá, boa noite. Os resultados do primeiro quadrimestre deste ano referente à segurança pública em Minas Gerais são positivos. No cenário nacional também houve queda no índice de criminalidade. Entretanto, o número da violência ainda é preocupante. Hoje vamos falar sobre os desafios da segurança pública. Amanhã é feriado e você vai ficar por dentro do que abre e fecha em Uberlândia. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Em Uberlândia, quem passa pelo viaduto da Avenida João Naves de Ávila sobre a Avenida Rondon Pacheco precisa redobrar a atenção. Uma das faixas da via pode ficar temporariamente interditada por causa da execução da obra de revitalização e ampliação da altura do guarda-rodas do viaduto. A proteção da lateral vai passar de 65 para 97 centímetros para gerar mais segurança aos usuários. Amanhã é feriado de Corpus Christi. Confira o que abre e fecha em Uberlândia. O serviço de pronto atendimento das UAIs funciona o dia todo, mas as UBSs, UBSFs e o ambulatório das UAIs estarão fechados. O mercado municipal abre das 8 ao 12h30. O Parque do Sabiá vai ficar aberto das 5 da manhã às 10 da noite. A Casa da Cultura, Oficina da Cultura, Museu Municipal e Biblioteca Municipal vão fechar. O DEMAI vai atender por plantão pelo telefone 115. O transporte coletivo funciona em horário de domingo. E os bancos ficam fechados e abrem normalmente na sexta-feira. E segundo a Infraero, o movimento no aeroporto de Uberlândia deve crescer 36% durante o feriado prolongado. Entre os dias 19 e 24, são esperados cerca de 23.500 passageiros no terminal. Quase 6.300 pessoas a mais registradas no mesmo período do ano passado. Agora, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia informou em nota hoje que o incumprimento à decisão judicial da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a UFO e a empresa IBEG assinaram em 17 de junho de 2019 um termo aditivo ao contrato com vistas à retomada das obras do novo pronto-socorro da instituição, o prédio anexo ao Hospital de Clínicas. As obras encontram-se interrompidas há aproximadamente 4 anos e o termo aditivo prevê que as obras devem ser reiniciadas dentro do prazo máximo de 30 dias, que se dará no dia 17 de julho deste ano. Agora, falando sobre o cenário nacional, começou ontem na Comissão Especial da Câmara as discussões sobre o relatório da reforma da Previdência. A avaliação dos parlamentares é só na próxima quinta-feira e quando essa etapa será concluída. Veja na reportagem. A primeira sessão de debate sobre o relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara começou antes das 10 da manhã. Em discussão, o parecer do deputado Samuel Moreira se declara encerradas as inscrições para a discussão da matéria. Ao todo, foram 155 inscritos, 91 contra e 64 a favor da reforma proposta pelo governo. O acordo entre partidos definiu que líderes e membros do colegiado têm direito a falar por 15 minutos. Parlamentares de fora da comissão, 10 minutos. Hoje, 11 deputados da oposição que participam da comissão especial oficializaram a posição contrária ao relatório. O colegiado é formado por 49 membros e precisa do voto de 25 para a aprovação. Se conseguir, o texto segue para o plenário. Caso contrário, um substitutivo terá que ser apreciado pela comissão. A PEC 6 chegou aqui em 20 de fevereiro, a prejuízo das camadas mais pobres da sociedade. Nós estamos falando, deputado Samuel Moreira, de vidas. Todos nós parlamentares, quem defende a reforma da Previdência, queremos a Previdência justa. É como se fosse a conta da nossa casa, a gente precisa ajustar, fechar as torneiras, sair do negativo. Só assim nós vamos atrair
novos investidores. Além dos discursos contra e a favor, as sessões de debate também servem para a apresentação de sugestões de emendas ou de votos em separado para que parte do relatório seja alterado. Que nós possamos aqui fazer valer o direito constitucional. O direito da aposentadoria não é um favor, ele não é uma esmola. Os órgãos de segurança pública, presidente, exercem atividade diferenciada e, portanto, merecem um tratamento diferenciado na reforma da Previdência. Não existe igualdade debaixo do sol. Todos somos diferentes uns dos outros. Durante a sessão de hoje, o relator da reforma na comissão especial, deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, anotou as sugestões dos deputados. Para ele, o relatório que será enviado ao plenário da Câmara ainda pode ser alterado. Eu nunca tive pretensão de que um relatório fosse um decreto. Ele está sujeito a alterações. Estou aqui para ouvir, para melhorar ainda mais. Como anda a segurança pública de Minas Gerais? Dados estaduais mostram que os registros de crimes violentos diminuíram. Mas nem sempre essa realidade significa que as pessoas têm se sentido mais seguras. Veja na reportagem de Isabela Rodrigues, com imagens de Lucas Cardoso. A população de Uberlândia tem crescido cada vez mais. E além dos avanços positivos, os problemas também aumentam. A sensação de insegurança em lugares públicos é um deles. Hoje a insegurança é geral, só que a gente tem que ter certos cuidados para poder viver bem o dia a dia. Quando eu estou somente no lugar igual nós estamos aqui agora, eu fico prestando atenção em tudo. Qualquer coisa suspeita que eu vejo, porque eu já passei por situação difícil já assim, né, que eu viajava aqui para fora de Uberlândia e já passei por situação difícil em certas capitais por aí. Mas eu não sinto seguro, não. A segurança no Brasil hoje é péssima. Por causa disso, algumas pessoas adotam táticas para se prevenir. Sempre para sair de casa, olho antes se não tem alguém próximo do portão, alguma coisa. Não costumo passar muito em ruas muito vazias. Estou sempre atento, mesmo não tendo acontecido nada, mas acho que essa atenção até ajuda em não ter acontecido. Ter cuidado é importante, mas oferecer segurança para a população é dever do poder público. E os registros de violência no estado mostram que o trabalho tem gerado bons resultados. Minas Gerais teve uma queda nos 12 crimes monitorados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública nos primeiros 4 meses do ano. Segundo a Secretaria, esse é o melhor resultado em 7 anos. De janeiro a abril de 2019, os crimes que mais tiveram redução, se comparados com o mesmo período de 2018, foram extorsão mediante sequestro, de 27 para 17, tentativa de estupro, de 130 para 83, roubo, de 29.434, caiu para 20.610 e tentativa de homicídio, que de 1.237 foi para 996 registros. No interior do estado, a queda nas taxas de roubo também foi expressiva. Dos 853 municípios mineiros, 663 não registraram esse crime ou tiveram melhora nos índices. Já em relação aos homicídios, 704 cidades não tiveram, mantiveram ou diminuíram as taxas. De acordo com o delegado da Polícia Civil em Uberlândia, Luciano Alves, a queda nas taxas de crimes violentos no estado e em Uberlândia é reflexo da união dos órgãos de segurança. Isso se deve a uma atuação conjunta de todos os atores na segurança pública: Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Sistema Prisional, Ministério Público e Judiciário. Aqui nós temos um canal aberto entre todos esses órgãos, todos esses atores, elegendo os alvos, prendendo, mostrando à justiça quem são os autores de crimes violentos em Uberlândia. Tanto que conseguimos essa redução, salvo melhor juízo, os indicadores de crimes violentos aos patamares de 2010. Ainda assim, a segurança pública enfrenta desafios. Na opinião do delegado, a falta de investimento é o principal deles. Uberlândia é a segunda cidade do estado, a quarta do interior do Brasil. Nós temos uma população que já ultrapassou 700 mil habitantes,
uma frota de veículos muito grande, a cidade é imensa. Então, a principal dificuldade por parte da Polícia Civil é a falta de investimento, é a falta de efetivo, a falta de estrutura. Mas em que pese todos esses reveses, a Polícia Civil tem conseguido apresentar bons resultados. Acredito que esses resultados poderiam chegar à excelência a partir do momento em que se aumentasse o investimento em segurança pública. E aqui no estúdio recebemos hoje para falar sobre segurança pública o Sandro Heleno Ferreira, que é comandante do 32º Batalhão da Polícia Militar. Boa noite, Sandro. Boa noite. E também o professor José Magalhães, que é professor de Direito aqui da UFO. Boa noite, professor. Boa noite, Patrícia. Como vimos na reportagem, comandante, houve uma redução, né, nesse índice de criminalidade, que é algo positivo. O que devemos fazer para continuar em queda esse índice? Primeiro é manter o diálogo sempre, a comunicação, a integração dos esforços, a articulação dos esforços. Em termos de segurança pública, que é um tema, ao mesmo tempo, muito necessário, é um tema complexo. Segurança pública, fazer segurança pública é complexo. Sim. Então nós vimos ali na reportagem o depoimento do doutor Luciano e ele reforça isso aí. E eu agrego que ao sistema de segurança pública é importantíssimo o papel do cidadão. Então o cidadão bem informado, o cidadão mobilizado, participativo, ele interfere também na redução dos números de criminalidade. Você concorda com o delegado da Polícia Civil que houve uma melhoria, então, na gestão das instituições que trabalham com segurança pública? Sem sombra de dúvida. Há uma tendência em todos os temas nós lidarmos com mais escassez de recursos. E a gestão com escassez, ela nos torna mais inteligentes, né? E ela nos provoca, por exemplo, a avançar com tecnologias, a avançar numa integração de esforços, a avançar na gestão da informação e do conhecimento, na gestão estratégica, no planejamento estratégico. E isso aí impacta na redução desses números. Perfeito. Agora, professor José Magalhães, esses dados mostram também os números referentes que foram menores ao ano passado, nos deixam, não é motivo para comemorar, nos deixam felizes, mas também não é motivo para comemorar. Estamos muito longe ainda de ter índices baixos com relação à criminalidade do nosso país, né? Com certeza. O que o Tenente Coronel Heleno disse é relevante, a gestão da polícia, e aí, como o delegado Luciano bem deixou claro, essa coordenação que a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Judiciário, assim, toda a rede de segurança pública, ela realmente conseguiu causar um impacto relevante, mas, por exemplo, em comparação, o Brasil tem ainda 30 mortes a cada 100 mil habitantes. Isso, em comparação em termos internacionais, é algo horroroso, né? Algo que é inimaginável quando a gente pensa que nos países europeus, que são os países que têm o menor índice, a gente chega a 4 e às vezes uma morte a cada 100 mil habitantes, uma morte violenta a cada 100 mil habitantes. Mas por que isso, né? E é isso que eu acho que é relevante a gente pensar. Se a gestão que já está sendo aprimorada é algo que é extremamente relevante para a gente diminuir os índices de criminalidade, a gestão por si mesma ela não é suficiente para poder reduzir os índices de uma maneira massiva. Ou seja, a gestão diminui. E o trabalho que de fato Minas está fazendo, também através de um policiamento baseado em dados, um policiamento baseado em prevenção, inteligência, isso é muito relevante. Mas para diminuir de uma maneira muito massiva, a gente precisa lidar com isso de uma maneira multifatorial. Por que isso? A violência é uma questão multifatorial. A violência ela envolve demografia, a violência envolve desigualdade, a violência envolve pobreza, a violência envolve machismo, a violência envolve racismo, a violência envolve uma série de outros elementos, né? Emprego, envolve uma série de outros elementos que, por mais que a polícia faça o trabalho e se empenhe, o máximo que todos os órgãos de segurança possam se empenhar, isso não é capaz. Nós até gostaríamos que fosse capaz, mas isso não é capaz
de lidar com a questão da violência e da criminalidade por si mesmo. É por isso que aí os órgãos de segurança pública, nós da sociedade civil, precisamos pressionar os políticos, porque isso é uma questão de decisão política, né? Nós sabemos, por exemplo, que esses índices, a gente ainda precisa trabalhar um pouco neles, porque o Fórum de Segurança Pública, por exemplo, a gente sabe que os índices desse ano foram frutos de questões que já aconteciam no ano passado, por exemplo, o Sistema Único de Segurança Pública foi algo relevante para isso, mas também porque 2017 foi um ano especialmente violento na última década. E aí, por conta de guerras entre facções, etc. E aí, quando a gente vem para os anos subsequentes a 2017, o que a gente vê é uma queda, mas não é necessariamente uma tendência, porque 2017 foi um ano especialmente violento. Entendi. Então a gente precisa, assim, não é comemorar, mas ao mesmo tempo reconhecer o bom trabalho de gestão que os órgãos de segurança pública têm feito, principalmente em Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo também, para poder... Ter esse olhar crítico, né? Isso. Mas também entender que há todo um trabalho por trás, Sim. né? E os investimentos em tecnologia e trabalho em parceria, foi o conceito apresentado pelo programa Anel de Segurança, anunciado pela Prefeitura de Uberlândia esta semana. Veja na reportagem. Autoridades estiveram presentes na sala de reuniões da Prefeitura para o pronunciamento do novo programa do município, o Anel de Segurança. A apresentação inicial foi por meio de vídeo, explicando como o projeto vai funcionar nos próximos dias. Além das câmeras de monitoramento já existentes na cidade de Uberlândia e que funcionam 24 horas, o programa Anel de Segurança vai ajudar a reforçar o trabalho da polícia e, consequentemente, vai ajudar também a busca de veículos que foram furtados e roubados na cidade. O anel de segurança vai ter as seguintes características: monitoramento da circulação de veículos, ajuda na prevenção de delitos, identificação de veículos irregulares e envolvidos em crime, repressão dos delitos envolvendo furto e roubo de veículos, visualização decorrentes de homicídios, roubos a banco, comércios e sequestros relâmpagos, entre outras ocorrências, redução do tempo de resposta das polícias, e órgãos integrados da Prefeitura e da Polícia Militar atuando em conjunto na segurança. O total da parceria que nós temos com a Polícia Militar são em vários setores. Esse é um ponto específico. Se você somar com toda a parceria que nós fizemos, com todo o sistema de segurança, Poder Judiciário, Poder Público, hoje soma com doação de áreas e outros, 69 milhões de reais que o município investiu de 2017 até hoje. A ação de hoje é para que a gente possa colocar e ceder para a Polícia Militar as imagens das câmeras que ficarão localizadas nos radares, interligado com o sistema da Polícia Militar e de Belo Horizonte, identificando fraudes, veículos furtados, e eu também determinei ao senhor secretário que coloque em todas as entradas de Uberlândia. Sem mais uma parceria que nós fazemos com a Polícia Militar em benefício do nosso povo. E eu também aproveitei o momento e pedi pressa. Nós vamos licitar agora a troca de todos os semáforos de Uberlândia, inclusive com abotoeiras modernas para travessias da acessibilidade de pessoas, de idosos, para que a gente possa modernizar também esse setor, e é mais um investimento nessa área que também representa a segurança pública e para todos. De acordo com o prefeito, o investimento na cidade será o mais breve possível. Uma ferramenta que vai servir para inibir a ação dos criminosos. É um trabalho que já vem acontecendo desde 2017, está integrado com o município de Uberlândia, onde nós estamos fazendo uma central de comunicações, onde Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro e Prefeitura, também no caso a CETRAN especificamente, que é a área de trânsito, para estarmos integrados no mesmo ambiente. Então, um projeto que deve ser concluído até o final do ano. As câmeras é uma situação mais fácil, porque meramente é questão de link. Então a Polícia Militar pode acessar, visualizar essas câmeras e identificar efetivamente naquele ponto ou aquele veículo que porventura seja uma situação de abordagem. Bom, comandante Sandro, quais são os dispositivos hoje de tecnologia utilizados pela Polícia Militar aqui em Uberlândia e na região para auxiliar no combate à criminalidade e também para elucidar alguns possíveis crimes? Eu vou falar os principais, citar os principais. Na zona rural, nós estamos com a zona rural quase na sua totalidade e em 2 meses no máximo, na totalidade mapeada,
com as propriedades rurais georreferenciadas e com rotas estabelecidas. De modo que não apenas a patrulha rural, os policiais que estão no dia a dia lidando lá, que conhecem o território, terão facilidade de chegar, mas numa necessidade de uma resposta, de chegar ao recurso urbano, em massa, para dar uma resposta, nós vamos ter mais essa facilidade. Foi citado aí na reportagem o sistema aéreos, né, que é a identificação de placas, de veículos envolvidos em crimes, facilita. Facilita porque a gente dirige as nossas operações, né, e tem a identificação quente do veículo que está numa situação irregular. Além disso, nós estamos aí para aprimorar o nosso Copom regionalizado, né? Então, uma estrutura que está havendo investimento para melhorar o atendimento ao público. O reconhecimento facial é uma outra lógica que por meio de parceria público-privada também vai acontecer no segundo semestre desse ano. Então, imagine que as nossas câmaras de vídeo monitoramento e as câmaras diversas que nós temos distribuídas na nossa cidade tenham a implantação desse sistema onde o cidadão com mandado em aberto, fugitivo, enfim, esse cidadão alvo, foco, ele é identificado e imediatamente a polícia tem uma condição, a polícia militar no caso ostensiva, tem uma condição de atuar, né? Então, essas tecnologias, elas são fundamentais e prescindíveis para a gente avançar. Como o professor bem falou, a gente vem de um cenário de sucessivas reduções e a gente começa a chegar naquilo que na estatística a gente reconhece como ponto de equilíbrio. Então, é necessário, para avançar, né, o incremento dessas novas tecnologias. Bom, em termos de investimentos, né, nesta área, como que você vê? Houve maior investimento do meio do governo federal e do estado para trazer recursos, viaturas e esses equipamentos? Você vê uma melhoria em termos de investimentos em segurança? Sim, eu vejo, como eu disse, nós estamos no momento em que União, estados e municípios, eles têm uma dificuldade de caixa. Mas, em termos de segurança pública, a gente verifica algum investimento. Investimento tanto da União, quanto do estado, do governo do estado, quanto do município, né? E essa integração que a gente falou é uma integração que passa pelas esferas políticas nos 3 níveis. E, professor Magalhães, falando agora sobre as investigações dos crimes, no Brasil, infelizmente, nem 10% dos homicídios são solucionados. É um índice muito baixo, né? E você acha que isso, de certa forma, pode continuar contribuindo, né, para essa criminalidade? Esse índice, ele é muito ruim para a gente, porque, no fundo, quando a gente não sabe, quando a investigação não chega até o final e se descobre quem fez isso, a gente, no fundo, não sabe o porquê que o homicídio foi feito, né? As circunstâncias podem até indicar o porquê que o homicídio foi feito, mas a gente não sabe com certeza o porquê que o homicídio foi feito. E isso mostra também que, no caso do Brasil, o Brasil tem, eu acho que a 3ª população carcerária do mundo. Dessa população carcerária, quase 40% são presos provisórios, ou seja, que não foram condenados. Isso mostra uma fadiga do sistema judicial terrível. E ou seja, a gente prende muito, mas prende mal, né? Ou seja, os crimes mais violentos têm esse índice, 8%. Mas outros crimes que acontecem, como, por exemplo, o tráfico no varejo, porque não o tráfico mais alto, mas o tráfico no varejo, o roubo e assim por diante, esses são crimes que conseguem ter maior acesso, mas o homicídio ainda não. E é por isso que a gente precisa aprimorar as técnicas e o modo de investigar, porque se nós continuarmos assim, a gente vai continuar, digamos assim, comprando violência futura. Porque se a gente prende mal do jeito que acontece no Brasil, a gente está jogando um monte de gente que é preso provisório e desses 40%, 30% acabam, na tendência, sendo absolvidos. Só que nisso já foi comprado violência futura, porque se coloca nos presídios. Bom, todo mundo sabe o que acontece da escola do crime nos presídios, e as pessoas voltam para a sociedade contratadas pelo crime. Então, a gente precisa mudar isso para a gente prender melhor, né, para a gente prender efetivamente aqueles que fazem
crimes mais dolosos contra a vida. E aí, para isso, a gente precisa alterar a legislação também, né? Não é somente gestão, não é somente investigação, a legislação também precisa ser alterada nesse sentido. Mas esse é um índice terrível para que a gente, inclusive, saiba fazer o diagnóstico, e sem diagnóstico a gente não consegue propor de uma maneira eficaz quais, de fato, serão as medidas a serem tomadas. Bom, e o combate à violência e às drogas faz parte da discussão sobre segurança pública. E dia 26 agora de junho é o Dia Mundial de Combate às Drogas. Por isso a gente confere agora mais informações sobre ações que acontecerão na Prefeitura na próxima semana. Veja. Na próxima terça-feira, dia 25 de junho, começa a Semana Municipal de Prevenção às Drogas. As atividades começam com uma palestra sobre o consumo de drogas na UFO e a programação vai até sábado. Nós teremos apresentação de trabalho na terça-feira. São trabalhos desenvolvidos por acolhidos de comunidades terapêuticas, né, que foram produzidas através de um projeto, né, da Secretaria, né, em comunidades subvencionadas pela Prefeitura, e a gente vai estar mostrando no saguão aqui da Prefeitura esses trabalhos. A gente vai ter também ações de conscientização no comércio, né, alertando sobre essa questão da venda de bebidas alcoólicas, de cigarro para menores de 18 anos. Né. Então teremos várias ações aí em comemoração ao Dia Internacional de Combate às Drogas, que ocorre no dia 26 de junho. Então, sempre nessa semana a gente desenvolve ações para a gente estar fomentando aí essa importante questão que é a prevenção ao uso de drogas. Pode ser. Bom, veja agora como fica o tempo neste feriado. Confira agora o clima em Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, o tempo amanhece frio, sol à tarde e sem possibilidade de chuva. A mínima é de 15 e a máxima de 26 graus. Tempo seco em Patos de Minas. O sol predomina pela manhã, mínima de 15 e máxima de 26 graus. Já em Monte Carmelo, o sol aparece com poucas nuvens no céu. Tempo frio pela noite. A mínima é de 14 e a máxima 26 graus. Tempo quente em Ituiutaba. A previsão é de sol forte no período da tarde, mínima de 14 graus e máxima de 30. A umidade relativa do ar em vazante é de 5% na quinta-feira, sem previsão de chuva. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 29. Hoje o quadro Campi Avançados fala sobre ciências exatas. Pesquisadores do curso de matemática do campus Pontal criaram um periódico de divulgação científica para publicar resultados de diferentes pesquisas. Confira. Olá, meu nome é Milena, sou professora do curso de graduação em matemática no Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Pontal, da Universidade Federal de Uberlândia. Venho, por meio desse vídeo, fazer a divulgação e lançamento do BEJOM. O BEJOM é um periódico cuja sigla significa Brazilian Electronic Journal of Mathematics. E esse periódico é para registro e divulgação de pesquisas científicas que sejam inéditas e relevantes na área de matemática aplicada, matemática pura, educação matemática e probabilidade estatística. Os artigos podem ser em inglês, português e espanhol. Visto que a revista é de fluxo contínuo, nós recebemos artigos durante todo o ano, porém a publicação será sempre em julho e dezembro de cada ano. Se você estiver interessado em publicar na nossa revista, você precisa ter titulação de doutor ou precisa estar vinculado necessariamente a um pesquisador doutor da área de matemática ou áreas afins. Nosso Jornal da UFO está quase chegando ao fim, mas antes eu gostaria de ouvir o comandante Sandro falando ainda rapidamente sobre os homicídios em Uberlândia. Historicamente, a grande parte, infelizmente, são de homens negros de 15 até 21 anos de idade. Esperamos que isso mude, né? Trabalhamos para isso, né, comandante? Sim. O valor da vida ele é imensurável, né? E aí é importante a gente frisar que o trabalho preventivo.
Quando a gente fala de repressão, por mais que ela seja uma repressão qualificada, que as pessoas certas sejam presas, a gente tem que prevenir o crime. E para isso é fundamental a participação do cidadão. Hoje, nós fazemos pela Polícia Militar uma gestão setorizada da segurança pública. Então, é importante que o cidadão tenha liberdade de procurar a base de segurança comunitária no seu bairro, no seu setor. É importante que ele tenha liberdade de ligar no 181 e denunciar preventivamente alguma possibilidade de violência doméstica, uma possibilidade de feminicídio, uma possibilidade de homicídio, de tráfico de drogas, para que nós possamos intervir e interferir oportunamente do ponto de vista preventivo. Excelente. Agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da UF. Espero recebê-lo em outras oportunidades, viu? E professor, agora, José Magalhães, também as suas considerações finais. É um grande desafio a segurança pública no nosso país, né? A segurança pública, e aí todas as pesquisas mostram, é o dos top 3 das preocupações das pessoas. A percepção de violência é maior, na verdade, do que a violência em si, mas a violência em si é muito grande. E aí eu acho que as polícias, a política e tudo isso precisa atuar de uma maneira sincrônica para a gente lidar com esse problema na complexidade que o problema exige. Nós não podemos nos dar ao luxo para resolver o problema de segurança, de tentar fazer isso com soluções fáceis. As soluções fáceis geralmente são as soluções erradas para um problema que é complexo, como o problema da segurança pública, e o tenente mostrou que a polícia está consciente disso. Que passa, inclusive, por investimentos na área da educação. Com certeza. Né? Bom, o Jornal da UFO fica por aqui. Obrigada mais uma vez pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.